explicações sobre as configurações as configurações de movimento dentro do apoio ERP. Bom, dentro do apoio ERP, todos os movimentos, tanto de entrada como de saída, eles são no mesmo módulo, que é o módulo de movimentos. E para cada tipo de movimento a gente tem algumas configurações e algumas opções que são configuradas, que são adaptadas e alteradas dentro das configurações. Vamos abrir o módulo de configuração para a gente dar uma verificada. Vamos criar um novo. Vamos colocar aqui um tipo de configuração. Vou colocar diverso. Vou colocar nada aqui. Vou colocar DDD e vou explicar o que tem em cada aba. Então, primeiramente a gente tem aqui nessa aba pessoa. Eu tenho aqui esse primeiro campo que é o sacado cedente, que é para quando o movimento ele vai ser sempre feito para o mesmo sacado ou cedente. Então, se vamos supor que é um movimento fixo só daquela pessoa, então você coloca aqui e já vai ser carregado. Tipo de cadastro, quando só vai ser aceito um determinado tipo de cadastro. Então vamos supor, se eu só vai aceitar no movimento, nesse campo do movimento aqui, se eu só vou aceitar um determinado tipo, vamos supor de cliente, então eu vou travar aqui, ó. Vou colocar aqui cliente e só vai aceitar você fazer buscas aqui quem tiver no cadastro de cliente. Quem aqui, ó, tiver definido como cliente. É somente essas pessoas que tiver definido como cliente é que vai ser aceito aqui nesse campo no momento de você fazer a busca. Requer cadastro. Isso aqui é para quando o movimento requer ou não requer cadastro. Um exemplo, o tipo de configuração de venda, ele não requer cadastro. Você pode colocar, para fazer uma venda à vista, você não precisa amarrar essa venda a um cliente, você pode deixar sem nada, que o sistema faz igual. Já uma nota fiscal, você não consegue fazer uma nota fiscal sem uma pessoa cadastrada e informar os dados aqui. Então, vamos supor, se fosse uma nota fiscal, eu colocaria aqui requer cadastro. Se for um orçamento, uma venda, uma NFCE, que é uma nota fiscal ao consumidor, nesse caso eu já não colocaria. Requer responsável. É esse campo de baixo aqui, para obrigar ao preenchimento do responsável. Se eu marcar, obriga; se eu não marcar, não obriga. Requer responsável vendedor. O que isso quer dizer? Para ele só vai aceitar você colocar alguém aqui que for do tipo vendedor, entendeu? Que aqui for do tipo vendedor. Vamos para a segunda aba, que é a aba de movimento. Então aqui no primeiro módulo, primeira informação, a gente tem onde eu vou selecionar o módulo. Então aqui eu vou colocar módulo de movimentos, no caso se essa configuração for para cá. Se ela for para serviços, eu vou colocar serviço. E assim tem as outras aqui, contrato, CTE e outros. Estoque. E esse campo é para quando a pessoa, o operador no caso, ele controla o estoque em locais diferentes. Então vamos por assim, eu tenho galpão 1, galpão 2 e esse movimento vai ser para movimentar somente estoque que está lá no galpão 1 ou no galpão 2 e etc. Dessa forma. Ou tem o showroom, tem o depósito, entendeu? Condição padrão. Para quando a pessoa processar um movimento, ele vai trazer no final desse processamento, ele traz aquela telinha de pagamentos e nessa tela de pagamentos ele vai carregar como default já preenchido essa condição de pagamento. Então vamos supor, vou colocar dinheiro, vai trazer essa por dinheiro. Sigla. Essa sigla serve para identificar os lançamentos e os outros tipos de movimentos que são filhos deste movimento. Vamos supor que você vai lá, faz uma venda a prazo e essa venda a prazo ela vai gerar as contas a pagar ou as contas a receber. E aí essa sigla aqui ela vai servir para identificar lá no movimento. Você vai ver essa sigla, vai aparecer lá junto com o número do documento. Sequencial, vai começar a contar a partir de qual sequencial? Número de cópias é a quantidade de cópias que vai ser impresso do formulário. Então vamos lá, formulário. Vamos supor que eu vou configurar um formulário aqui. Vou colocar o comprovante de saída. Esse comprovante de saída é aquele cupomzinho de venda que sai normal. Se fosse uma nota fiscal, seria uma DANF. Tem aqui também, tem a DANF padrão indústria, a DANF padrão e a DANF
de nota fiscal ao consumidor de 80 colunas. Então, vamos supor, configuro aqui e coloco a quantidade de cópias que vai sair. Gerar automaticamente o impresso antes, após o processamento. Se eu marcar, vai gerar. Se eu não marcar, ele só vai gerar se eu clicar na impressorinha que tiver aqui. Pré-visualizar. Se ele tiver marcado, quando clicar aqui, primeiro vai fazer o preview. Se não tiver marcado, e depois que eu processar, ele vai gerar a nota automaticamente, já vai mandar diretamente para a impressora. A nota não, desculpa, a impressão. Bloqueia desconto extra no pagamento, para bloquear o desconto. Se esse movimento é do tipo produção ou composição, se é um movimento do tipo farmácia popular, isso aqui é tudo selecionável. Requer condição de pagamento. Vamos supor que eu estou fazendo uma nota de um orçamento. Então o orçamento ele não requer condição de pagamento, ou requer, aí você que escolhe no momento de fazer. Exibe e constrange os dados do manifesto. Na hora que você está fazendo o movimento, você pode dar a opção para colocar ali a placa, o motorista, o tipo do frete, e aqui nessa opção ele vai exibir essa aba e ele vai constranger se a pessoa não fazer o preenchimento. Já nessa de baixo, nessa opçãozinha de baixo, exibe sem constranger, ele vai exibir a aba, mas é facultativo. O operador pode, como não, ele pode sim ou não fazer o preenchimento dessas informações. Exibe dados de despesas do movimento, também é uma aba que vai aparecer lá para a pessoa entrar com despesas adicionais. Vamos supor uma despesa adicional. Eu fiz uma venda e eu vou pagar um motoboy para ele estar enviando, só que esse motoboy ele não trabalha com frete e tal, ele não tem empresa aberta, é só uma pessoa que faz serviços autônomos. Então eu posso adicionar isso como uma despesa extra desse movimento e posso estar colocando aqui para sair, para que essa despesa também tenha ligação com este movimento. Exibe um campo para registro de observações, ele vai abrir uma aba lá maior para você entrar com várias informações adicionais. Exibe um campo para registro de protocolo, que é para quando você precisa entregar um documento e coletar um protocolo para anexar, para guardar ou para segurança interna da empresa. Isso pode ser usado para diversas opções e diversas informações. Itens. Já nessa aba itens, a gente tem algumas outras informações, que é o fluxo. Vamos supor, esse movimento é um movimento de venda, então o fluxo do estoque ele é saída. Este movimento é um movimento de compra, então o fluxo do estoque ele é uma entrada. Esse movimento ele é um orçamento, o fluxo do estoque ele é neutro. Mas tem um detalhe, isso não é obrigatório, vamos por assim, se tiver escrito venda eu tenho que colocar aqui saída. Não, isso é configurável. Você pode fazer uma nota fiscal, vir aqui e colocar o estoque neutro. Quer dizer que esse movimento ele não vai alterar o estoque. Entendeu? Isso aqui é o que define lá o nosso controle de estoque. Para quando fazer esse movimento, ele vai gerar alguma coisa no estoque. Se a pessoa fizer esse movimento, processar, ele vai dar entrada, ou ele vai dar saída, ou ele não vai fazer nada com o estoque. Esse display é o número, o ID que aparece, né, aqui, ó, nessa coluna aqui. É o ID que aparece aqui, se você vai querer que aparece a unidade, o código de barra ou a referência. Se esse movimento comissiona ou não, se ele gera etiquetas ou não, se ele gera inventário ou não, bloqueia a alteração do campo valor unitário. Bloquear aqui, para que a pessoa não consiga fazer a alteração desse campo. Bloqueia desconto, sim ou não. Exibe controle. O controle é aquela telinha que tem mais informações dos produtos. Quando você seleciona, ele abre uma tela adicional cada vez que você inclui um item. E aí você consegue alterar o NCM, o CFOP, a parte de imposto. Ela é uma tela com mais informações. Desconto padrão para esse movimento, caso o movimento receba um desconto padrão. O preço praticado, o que seria? O preço praticado é aqui, ó. Qual o valor que ele vai puxar como default aqui? Se ele vai puxar como padrão a compra, o custo, o atacado, o varejo, ou então nós temos aqui mais duas opções de preço. Deixa eu ver onde que é, em extras, isso, eu tenho aqui mais o preço 1 e o preço 2.
Então assim, para um produto eu tenho o preço de compra, o preço de custo, o preço de atacado, o preço de varejo, o valor de venda 1 e o valor de venda 2. Então esse campo aqui é o que ele vai definir de onde que vai vir o valor que vai estar aqui no movimento. Se é uma compra, então eu tenho que o valor que vem para ali tem que vir um valor de compra ou de custo. Se é uma venda normal, o valor de varejo. Se é uma venda no atacado, o valor de atacado. Ou se eu tenho um preço adicional para esse produto, para indiferente do tipo, entendeu? As pessoas às vezes querem colocar mais valores em um produto, tipo assim, valores diferentes com diferença pequena. Estou fazendo uma devolução, eu vou devolver no valor de compra, no valor de custo. Então é para isso. Esse campo ele serve para isso, para definir qual o valor que vai ser puxado lá no momento do movimento. Já esse bloqueia saldo de estoque insuficiente, essa opção marcada, vamos supor que eu vou fazer uma venda e o produto está zerado, então ele vai dar uma mensagem lá e vai bloquear essa venda, porque ele não aceita que o produto esteja abaixo do estoque, o negativo, para que seja feita a venda. E desmarcado ele já aceita, você pode fazer o que quiser. Classificação financeira default, classificação de custo default, classificação contábil default, centro de custo default. Quando eu falo default é padrão. Então essas 4 informações aqui, quando gera um lançamento financeiro, vou abrir aqui um lançamento financeiro, um vinho novo. Então aqui embaixo eu tenho aqui, ó, a classificação financeira, classificação de custo, contábil e o centro de custo. Então assim, eu tenho esses dados que podem ser alimentados de forma automática pelo movimento. E aqui é onde que eu vou entrar, que vamos por é uma venda faturada. Aí sempre vai puxar lá a venda faturada de forma automática. E assim por diante. Faturamento em porcentagem 100%. Então assim, se acaso quando está escrito aqui que você está faturando 100% da venda, quer dizer que ele vai pegar o valor total da venda lá, vamos supor, fez uma venda de R$100 e ele vai faturar aquela venda de R$100. E se você mudar isso aqui para 50, daquela venda de R$100 ele vai cobrar 50. Um exemplo para que serve a alteração desse campo. É muito utilizado para quando a pessoa é representante comercial. Com essa opção aqui marcada, gera lançamentos futuros, quer dizer que esse movimento ele vai passar a gerar lançamentos futuros. Ele desmarcado, ele não vai gerar. Então assim, se você fizer a venda, ela não vai gerar nenhum lançamento futuro, se tiver desmarcado. Ativa análise de crédito, o próprio nome já diz. Agrega o valor do frete FOB, quer dizer que é para juntar o valor do frete que você digitar lá no movimento no valor total da venda, sim ou não, marcado para sim, desmarcado para não. Aba fiscal, essa aba fiscal é o que controla se o movimento é um movimento do tipo nota fiscal do consumidor, entre outros que tem aqui nos modelos. Então se eu marcar, esse movimento passa a ser fiscal. Se eu não marcar, ele não é fiscal. Natureza da operação. Então vamos supor que eu estou fazendo uma nota fiscal de venda aqui, venda ao consumidor, venda, qualquer coisa. O CFOP, que é a contabilidade passar, vamos supor, o CFOP aqui 5102, aqui vem o modelo do documento. Então assim, para nota fiscal é o NFE, para cupom fiscal é o 65 NFCE, e vamos por aqui para nota fiscal de serviço é o 99 NFSE. Então os outros aí é bem menos utilizado. Vamos colocar aqui uma 55, que é a nota fiscal normal. Vamos supor que eu estou fazendo a nota fiscal aqui, configurando um movimento de doação. Vamos pegar aqui um CFOP de doação. Bonificação. Aqui, ó, 5910, remessa em bonificação, doação ou brinde. Então aqui a gente já coloca aqui bonificação ou brinde. Vamos colocar a série, né, de acordo com a configuração que tem aí. Emitente. Quem é o emitente? Nós mesmos estamos emitindo. Tipo, entrada ou saída. O produto vai sair ou vai entrar do estoque? Ambiente, produção, impressão, DANF, emissão, finalidade. Agora aqui a gente tem mais algumas informações, que é o CST,
ou CSOSN, claro. Então vamos supor aqui imune não, isenção, imune. E aqui a tabela de PIS. Essas informações são pegas com a contabilidade, tá? E aqui se caso a informação, se caso você precisa sempre que preencher uma nota, você precisar entrar, colocar dados nessa nota automaticamente no complemento, tipo uma lei complementar, alguma informação assim, e vai ter que sair em todas as notas desse movimento. Então você colocando aqui automaticamente vai ser carregado lá na venda. E aqui é os dados da transportadora, né? o CFOP e a partir da alíquota do ICMS retido. Voltando aqui nessa aba, a gente tem esse shakezinho aqui. Eu vou explicar o porquê que ele serve. Dentro do apoio, a gente, quando vai fazer uma venda, normalmente lá no cadastro de produtos, cada vez que você faz a importação de notas, então ele vai preencher isso aqui automático se ele tiver marcado. Então tem uma configuração aqui que a gente consegue marcar, ó, que ela faz a importação do CFOP, ela faz a importação do código de barra e do NCM. Então sempre que fizer uma venda, o sistema vai puxar esse CFOP aqui que foi importado na compra. Ele sempre vai tentar fazer a venda nesse CFOP, mas tem aquelas notas que a gente faz uma vez ou outra. Vamos supor, uma própria nota de devolução. Então uma nota de devolução, se eu não marcar esse campo aqui, ele vai tentar fazer essa nota com aquele CFOP. Ele não vai puxar esse CFOP aqui como padrão, ele vai dar a prioridade para o CFOP que está no cadastro do produto. Já se eu vim aqui e marcar essa opção, ele já vai descartar o que tiver lá e ele vai utilizar os dados fiscais que estiver aqui nessas abas fiscal. Então ele vai pegar esses dados aqui por padrão. Beleza? Gravou. Após gravar, aqui provavelmente vai dar um erro, eu não configurei tudo do jeito que tinha que ser. Após gravar esse movimento, a gente precisa fazer a liberação desse movimento para que o operador consiga. Bom, não deu nenhuma crítica porque foi certo. Vou escrever aqui doação para facilitar. Beleza. Agora, se eu tentar fazer uma venda, fazer um movimento utilizando esse movimento, essa configuração, eu acredito que ele não vai encontrar. Ó. E se eu vir aqui na listagem, ele também não vai conseguir encontrar. Por quê? Porque ela ainda não está liberada para esse usuário. Então o usuário Anderson precisa, vamos ver qual grupo que ele faz parte. Ele está aqui no grupo da administração. Beleza? E ele a gente precisa dar permissão para ele. Então eu vou vir aqui no grupos, né? Grupo de usuário, administração. Eu venho aqui nas configurações, vou mandar carregar e ele carregou aqui. Cadê? Doação. Tá aqui doação. Beleza? Agora, se eu ir lá no movimento e eu tentar fazer, ele já vai deixar eu selecionar. E aí, a configuração do movimento já está pronta. Detalhe, é bastante dinâmico, pode alterar, logicamente com bastante cuidado, mas dá para fazer configurações aí para praticamente qualquer tipo de movimento nesse módulo. Beleza? Muito obrigado.